Fala galera do canal André Carioca. Hoje eu vim aqui fazer um review diferente, tá? Eu vou falar de acessibilidade e aplicativos esportivos, tá? Eu vou falar um pouquinho da acessibilidade também, mas vou falar também dos aplicativos que devem ser utilizados dependendo do perfil de cada um, dependendo do que você acompanha, dependendo de como você acompanha, tá ok? Mas antes disso, não esquece de dar o like aí no vídeo, se inscrever no canal para poder ajudar a gente, porque quando a gente fala de aplicativos, essas coisas, tudo bem, a gente consegue, né? Só que alguns serviços pagos, né, a gente precisa de parcerias, coisas como, por exemplo, fone de ouvido, essas coisas. Então a gente precisa de visualização no canal, né? Porque como é que eu vou chegar e vou conseguir um equipamento para testar sem view no canal, sem curtida, sem pessoas inscritas, enfim. Não vamos conseguir, né, gente? Eu não vou conseguir continuar fazendo o trabalho. Então, para o trabalho continuar, eu sei que acaba sendo chato a gente ficar pedindo like, pedindo para as pessoas se inscreverem, mas, cara, para a gente continuar fazendo o trabalho, a gente precisa disso, certo? Bom, galera, aplicativos para acompanhar esporte. Eu testei alguns, tá? Eu testei o SofaScore, testei o 365 Scores, testei o OneFootball e testei o Flash Score. O Flash Score, na verdade, eu não sei se vocês já ouviram falar de um site antigo chamado resultados.com. O Flash Score nada mais é do que o antigo resultados.com, tá bom? Só para vocês entenderem mais ou menos. De cara, se você acompanha algum outro esporte que não seja futebol, o OneFootball está descartado para você, tá bom? Porque, como o nome já diz, o foco dele é futebol. Você só acompanha ali futebol. Enfim. 365 Scores. Foi o primeiro que eu usei. Carioca, por que você não vai falar do Forza? Cara, o Forza já está bem desatualizado, já tem muitas competições que ele não tem, então não vou falar do Forza não, tá? 365 Scores. Ele é um aplicativo para quem usa leitor de tela de certa forma confuso, tá? Ele é de certa forma confuso. Você consegue acompanhar vários tipos de esporte, mas ele é de certa forma confuso na interface dele. Se você seguir as competições que você quer e configurar as notificações que você precisa receber, você consegue utilizar pela notificação até. Mas para você achar as coisas é uma coisa meio confusa. Por exemplo, vamos supor que eu estou acompanhando um jogo. Flamengo e Curitiba ontem, tá? Se eu entrar na partida, tipo assim, eu não tava com notificação, não tava com nada. Se eu entrar na partida, cada cada minutagem que ele fala o nome da pessoa, mas ele não vai falar o que foi que aconteceu com aquela pessoa naquele minuto. Se foi um cartão vermelho, se foi um cartão amarelo, se foi um gol. E aí, tipo assim, quando ele fala dois nomes, eu não sei se foi um gol de um com assistência do outro ou se foi uma substituição de um pelo outro. Quer dizer, fica uma coisa muito confusa. Então, para você saber, por exemplo, um gol, né? Um gol, por exemplo, do Arrascaeta com assistência. Sei lá, vou colocar alguém aqui, o Bruno Henrique. Vamos supor que tenha sido um gol do Arrascaeta com alguma assistência do Bruno Henrique. Cara, ele vai falar Arrascaeta e Bruno Henrique. Eu só vou saber que foi um gol e uma assistência se eu tiver habilitado a notificação daquela partida e eu puder, né, por exemplo, chegou a notificação, ele vai falar gol, sei lá, 65 minutos, né, que seria
20 do segundo tempo, né? Que na Europa eles colocam 65 minutos, gol. Aí você tem que ir lá nos eventos da partida, ver o que aconteceu nos 65 minutos. Aí sim, o primeiro nome que ele vai falar é o gol e o segundo é a assistência. É, de certa forma, um pouco impreciso para quem não está acostumado com o aplicativo. Não é o mais legal, tá? Eu não acho com forma de, na questão de acessibilidade. Ele é bem completo, ele tem vídeos relacionados à partida, de repente ele coloca uns lances lá de gol e tal, e você pode acompanhar outros esportes, tá? Basquete, vôlei, tem um monte de campeonato. Tem como você também selecionar notificação de tudo que for relacionado àquele campeonato, né? De todas as partidas, enfim. Mas, e uma outra coisa que atrapalha um pouco a gente também é a quantidade exagerada de anúncio, tá? Enfim, se você quiser testar aí, você pode testar, mas eu particularmente, nem para Android nem para iOS, eu não acho que é o melhor aplicativo para se utilizar, não. Para gente que é cego, principalmente, eu não acho, tá? SofaScore é um pouquinho confuso também. É bem completo, porque você consegue ver estatística de jogadores, essa coisa toda. Só que ele tem um inconveniente, que quando você resolve seguir um campeonato, todas as partidas que tiver, ele vai ficar notificando, cara. Vai ficar notificando. Às vezes, se você tá no trabalho, ele vai ficar notificando. Nossa, minha esposa. Eu vou te falar o seguinte: minha esposa adorava esse aplicativo. Só que não. Porque ficava de madrugada notificando, que eu acompanhava. Teve uma época que eu tava acompanhando a NBA. E aí ele ficava. Notificando o tempo todo. Cara, tem uma hora que realmente ele se torna irritante. SofaScore. Não, se você gosta de notificação o tempo inteiro, tá? Toda hora. E as notificações do SofaScore, elas são gritantes. Elas são gritantes. Entendeu? Só que o que acontece? É, Elas são gritantes, os barulhos são, os sons que eles escolhem são coisas para chamar atenção mesmo, enfim. Você pode testar aí, mas eu acho que não é o grande barato não. Flash Score. Cara, eu acho que assim, para você que acompanha outro esporte além do futebol, Flash Score eu acho que é a melhor opção que você tem, tá? Para quem é cego e tal. Primeiro, a interface dele é bem limpa, tá? Ele tem anúncio? Tem, mas nada que atrapalhe a nossa navegação, entendeu? E agora eles estão com uma aba de notícias também que antigamente não tinha. E o que eu acho legal é o seguinte: é muito fácil de você achar o que você quiser. Por exemplo, quando você abre, ele já vai em favoritos. Então ele já bota assim, naquele dia, quantas partidas, né? Tem em cada competição. Daí você entra lá, vê as partidas. Você consegue colocar quais que você quer que ele te mande notificações ou não, tá? Isso é muito legal, tá? É muito bacana. Você poder escolher as partidas das quais você quer a notificação. Porque de repente a partida tá num horário meio tarde e essas coisas todas, né? E aí de repente você não quer que ele fique notificando aquele horário. E aí no dia seguinte você entra lá, só que ele tem um detalhe, a classificação dele não é por rodadas, tá? É por calendário. Ele entra no dia atual, então se a partida foi ontem, você tem que ir lá no calendáriozinho, selecionar a data de ontem e selecionar o campeonato para você ver os jogos que aconteceram, mas é uma coisa bem rápida, bem acessível,
tá? De uma forma bem interessante, tá? Se você acompanha outro esporte a não ser futebol, repito, além do futebol, ou sei lá, de repente você não acompanha futebol, mas acompanha outros esportes, Flash Score tem uma gama de esportes muito grande, tá? Você vai conseguir acompanhar de uma forma bem acessível, bem limpa. Você chega lá em. Ele tem uma aba classificação. E aí você entra lá numa competição qualquer, você entra em calendário, você vê as próximas partidas de todos os campeonatos que você acompanha. Cara, é uma coisa assim bem legal, tá? Você entra no campeonato, entra na classificação, entra no campeonato, vai lá em calendário e você vai ver toda a rodada, horário dos jogos. Probleminha do Flash Score, tá? Tem que ter um probleminha. Na hora que você entra numa partida e você vai em informações, que ele mostra as escalações do time, ele faz uma bagunça o leitor de tela na hora de ler, que você fica perdido. Ele lê um jogador de um time, ele lê outro jogador do outro time. Cara, é uma bagunça que só, tá? Enfim, tem esse probleminha aí no Flash Score. Cada partida tem uma abinha chamada lance a lance. O lance a lance é onde você consegue saber lance a lance o que aconteceu. Ele vai falando tantos minutos, aí tem aquela narração em texto, tá? Não é uma narração em áudio, é uma narração em texto. E algumas partidas de alguns campeonatos, não são todos, tem uma opção chamada comentários em áudio, que nada mais é do que a narração do jogo conforme ele está acontecendo, tá? É a narração com uma equipe do próprio Flash Score, tá bom? Você tem isso no Campeonato Brasileiro, tem na Copa do Brasil, não lembro se a Libertadores tem, mas você tem alguns campeonatos assim que não tem. Premier League não tem. E eu ainda não vi a opção de comentários em áudio em outros esportes que não sejam o futebol, tá? Pelo menos aqui pro Brasil, eu não vi. Cara, assim, é um recurso legal, mas eu não acho ele tão relevante pra gente que é cego, porque esses campeonatos que normalmente ele segue, né, que você tem os comentários em áudio, você vai encontrar os jogos sendo narrados aí pelas rádios normais, né? Principalmente os jogos dos times do Brasil. Então você vai encontrar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, vocês vão. Agora, uma coisa que ele tem legal é que é o seguinte: o Campeonato Árabe tá com comentários em áudio, tá? E não só os jogos que passam na TV. Então, sei lá, agora que os times da Arábia aí estão investindo pesado, Cristiano Ronaldo tá lá, o Neymar tá lá, enfim, o Talisca. Tem alguns jogadores brasileiros lá, alguns jogadores de renome, alguns que podem ser que vão para lá, então pode ser interessante. O campeonato árabe aí pode ser uma coisa interessante. Agora, não acabou por aí não. Tem mais um aplicativo para eu falar. OneFootball. Cara, OneFootball, em se tratando de futebol, ele é o aplicativo mais completo que eu já vi. Tá? Não tem outro, cara. O OneFootball é o mais completo em se tratando de futebol. Se você só acompanha futebol, é uma parada dura você escolher entre o OneFootball e o FlashScore. Se o teu dispositivo aguentar, talvez é até interessante você ter os dois. Mas bom, eu vou tentar te ajudar a escolher, tá bom?
OneFootball. Cara, em termos de conteúdo, é bem interessante, com uma diferença pro Flash Score, tá? Alguns campeonatos, quando você não assistiu ao jogo, né, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, você tem, quando você entra lá numa partida, depois que a partida acabou, melhores momentos em vídeo, tá? Esses melhores momentos em vídeo são narrados. Você não tem isso no Flash Score, tá bom? Você não tem. Se você perdeu a partida, você não ouviu ou pelo rádio ou pela TV ou na opção de comentários em áudio que o Flash Score tem, você perdeu a partida. Você não tem. Você vai saber no máximo o resultado. Mas se você quiser ter uma noção assim de quem jogou melhor, ou você vai ter que confiar nos comentaristas, mas você não vai ter. Normalmente são narrados. Outra coisa, ele tem transmissões ao vivo gratuita do campeonato árabe e do campeonato alemão, tá bom? A Bundesliga. Só que um adendo, nem todas as partidas têm a narração em português, tá? Nem todas as partidas que ele aparece lá para assistir ao vivo de todos os campeonatos, tá? Tem narração em português. Do campeonato alemão, algumas tem, tá? Ele te fala na hora que você quer assistir a partida se em quais idiomas o áudio está disponível, tá bom? É, E depois quando eu falar de acompanhar esportes, eu vou falar mais a fundo nessa questão de streaming, de acompanhar esportes. Hoje eu estou falando só dos aplicativos específicos para isso, tá? Mas eu vou falar do também da questão de streaming para nós aí que gostamos de esporte, mas isso aí é para um próximo vídeo, tá bom? E o OneFootball, algumas coisas assim que eu gosto dele, né? É o seguinte: primeiro, quando você entra num campeonato qualquer, seja um que você segue ou não, primeiro, quando você abre, ele tem uma aba jogos. Quando você entra nessa aba jogos, na primeira aba inicial, antes da aba jogos, que é início, ele já fala do seu time, quando vai ser a próxima partida do seu time. Ele vai mostrar notícias, tanto de futebol em si, como do mercado da bola. E você pode habilitar notificações, caso você queira. E você escolhe, eu quero receber as notificações das notícias. Então ela chega para você, se você quiser. Eu quero receber as notificações do mercado da bola. Ela chega para você. Pode ser que faça diferença se você gosta de notificação. Se você não gosta, pode não fazer tanta, tá? Mas voltando à aba jogos, quando você entra na aba jogos, ele já mostra todos os jogos daquele dia que já aconteceram e que ainda vão acontecer dos campeonatos que você segue, tá? A primeira coisa que ele vai mostrar é o do campeonato que você segue. Então, tipo assim, ele vai classificar por campeonato. Tipo assim, o Campeonato Brasileiro vai acontecer hoje tais jogos. Premier League vai acontecer ou já está acontecendo tal jogos. Os que já aconteceram, ele já vai mostrar o resultado. Ao contrário do Flash Score, que eu tenho que entrar em campeonato por campeonato para saber o que está acontecendo, o que aconteceu, não, ele já vai mostrar numa sequência de tudo que eu sigo. E se eu for varrendo a tela da esquerda para a direita, ele vai já me dizendo os resultados, ou caso não. Só que se eu quiser ativar a notificação para uma partida propriamente dita, eu preciso entrar lá.
E aí tem o tipo de notificação que eu quero receber, se eu quero todas, se eu quero só quando acontecer gol, ou enfim. Tem toda essa questão. Né? Então o OneFootball nesse caso, pela questão das notícias, e ele é bem completo com essa questão de notícias, porque ele pega as notícias de todos os agregadores aí que acompanham o futebol, Gazeta Esportiva, o UOL, GE, ele pega notícias de todos esses, inclusive do futebol internacional. Caso você acompanhe alguma coisa lá, e você tem as notícias lá para você ver, tá? É bem interessante isso. É... Uma outra coisa que eu acho legal no OneFootball, tá? Quando você vai acompanhar uma partida, ele tem uma desvantagem quando você habilita a notificação do OneFootball e do Flash Score, tá? O Flash Score, quando sai um gol, ele te fala sobre o gol e quem fez, tá? E aí, se você quiser saber quem deu a assistência, isso pode ser muito importante pra gente que joga Cartola FC, tá? Porque às vezes o jogador que a gente colocou deu uma assistência, a gente quer saber, mas você já sabe quem fez o gol, você entrou lá e aí nos eventos do jogo ele vai falar, tipo, sei lá, 1-0 fulano, você já sabe que foi ele que fez o gol, assistência Beltrano. Ele não vai falar a palavra assistência, ele vai falar fulano Beltrano, mas como no gol ele já te avisou que tinha sido fulano, então você sabe que o Beltrano foi que deu assistência, tá? No OneFootball, ele anuncia o gol na notificação, mas ele não te fala ali quem fez. Porém, quando você entra na notificação para ver, ele vai falar, né? No tantos minutos, fulano assistência Cicrano ou Beltrano. E quando o evento daquele minuto é uma substituição, fulano por Beltrano. Então você já sabe que ali foi uma substituição. No caso do Flashcore, do SofaScore, ele não fala o por. Só que, galera, o primeiro que ele fala é quem entrou. O segundo que ele fala é que é quem saiu, tá? Eu percebi isso acompanhando algumas partidas, tá? Então ele dá a informação mais completa e ele tem também aquele dentro da partida, aquela opção do lance a lance, que é aquela narração em texto, aonde você vai acompanhando o que vai acontecendo, minuto tal, minuto tal, minuto tal. Assim como o Flash Score também tem, mas cara, a partida que eu não acompanhei, eu prefiro depois ouvir os melhores momentos com a narração, né? Mas fica a critério. Se você preferir ler o lance a lance em texto, né? A dos dois é muito bem descritiva, você consegue entender realmente o que aconteceu nas jogadas ali que eles fazem a narração, é bem tranquilo. Escalação é uma outra situação onde, pra gente que é cego, eu acho melhor o OneFootball, tá? Ele separa, por exemplo, jogou Flamengo e Curitiba. Quando você clica em escalação, ele vai automaticamente para a escalação do time mandante. No caso, ontem foi Curitiba e Flamengo. Então, se você clicasse lá na escalação, ele iria na escalação do Curitiba. Então, você conseguiria ver toda a escalação do Curitiba e no final ele fala para você a formação. 4-2-3-1, 4-1-4-1. Ele fala como o time está posicionado no campo.
Os outros não falam, tá bom? E ele tem um botão, né, com o nome do outro time para que você vá para a escalação do outro time depois se você quiser ver. No caso ali ele tem Curitiba, um botão que é onde ele para quando você entrou porque era o time mandante. E o botão Flamengo, quando eu quisesse ver a escalação do Flamengo. Cara, eu achei isso muito legal, não fica confuso. Ele fala o nome completo dos jogadores. É muito legal. Ele dá os detalhes da partida, árbitro. Cara, eu acho muito interessante, realmente, tá? Eu achei muito legal essa parte do OneFootball. E aí, eu escolho o quê? Tá? Eu não vou negar que para nós cegos, as duas melhores escolhas é o Flash Score ou o OneFootball, tá? Acho que a questão de comentário em áudio e transmissão ao vivo de partida, isso aí depende dos campeonatos que você acompanha, tá? Eu tenho comentário em áudio no Flash Score de tal campeonato, de tal campeonato, de tal campeonato. O OneFootball transmite ao vivo tal campeonato, tal campeonato. Aí depende do que você acompanha, né? Que cada um é cada um, né? É, Eu, na minha opinião, tá? Na minha opinião, eu acho que para quem acompanha outros esportes, é o Flash Score a opção. Quem não acompanha outros esportes, sem dúvida, o OneFootball é muito mais completo pelo nível de detalhamento que ele te dá. Entendeu? Pelo nível de detalhamento que ele te dá. Ah, pode acontecer de eu ter os melhores momentos de uma partida da Premier League. Não sei nem se ele mostra os melhores momentos de partidas da Premier League. Eu vou dar uma olhada nisso depois. Ou de um outro campeonato e a narração não ser em português. Pode acontecer, tá bom? Mas dos campeonatos assim que a gente normalmente acompanha por aqui, brasileiro, Copa do Brasil, a narração é em português. Inclusive eles pegam a narração do Premier, tá? Do GE, do Premier, tá? O GE, e aí você vai perguntar pra mim, e o próprio GE? Cara, a experiência não é legal. Não é muito legal não. Eu, pelo menos às vezes que eu usei o GE com leitor de tela, às vezes ele trava no meio de uma notícia que você está lendo. Às vezes ele. Você tem que ficar rolando tela, mas o leitor de telas não acompanha. Então, não é uma boa opção não, cara. O placar wall é limitado o número de times. Você não pode seguir campeonatos, você tem que seguir times. E é limitado o número de times que você pode conseguir. Eu acho que, cara, o OneFootball, para quem só acompanha futebol, o nível de informações que ele dá, a forma que ele apresenta as escalações, pra gente que é cego, eu acho que ele é muito mais interessante, tá? É muito mais interessante. Pode ser que você se perca um pouquinho com ele na interface no começo, tá? Aliás, qualquer dúvida aí pode botar nos comentários, a gente tenta ajudar, tá bom? Pode ser que você se perca um pouquinho no começo. Um defeito só que eu acho do OneFootball é que quando você entra num campeonato, o botão de seguir, né? Ele só fala assim, ilustração. No Android até ele fala, mas no iOS não, né? Então você não tá etiquetado o botão de seguir, mas é o único probleminha, tá? É o único probleminha. No Flash Score, apesar que no Flash Score também só fala estrela, tá? Não tá etiquetado também esse botão não, tá bom? Enfim. Mas, cara, é isso aí. Espero ter ajudado, tá bom, com esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E eu ainda vou falar de aplicativo de notícia, tá?
Pode esperar que eu vou falar de acessibilidade e de aplicativo de notícia do ponto de vista da acessibilidade e do ponto de vista também da forma que você acompanha a notícia, tá bom? Pode esperar aí que logo logo vem um vídeo nesse assunto. Valeu, galera. Até a próxima.